Boa noite, alunos do 8º ano. Essa é a nossa quarta e última aula sobre o roteiro 1 do segundo bimestre. E agora, nessa aula, nós vamos falar sobre fração geratriz, tá? Então, a fração geratriz nada mais é do que a fração que gera uma dízima periódica, tá? Dízima periódica nós já vimos na aula passada, que são os números que se repetem, tá? Então, o processo para encontrar uma fração geratriz é bem fácil. Eu trouxe de uma maneira bem resumida para vocês, o método prático, tá? Então, vamos lá. Quando a dízima periódica for simples, ou seja, não existe um antiperíodo, apenas o número após a vírgula que vai se repetir, tá? O numerador será igual à parte inteira com o período, menos a parte inteira. E no denominador, a quantidade de noves é igual ao número de algarismos do período. Então, vamos lá, tem um exemplo aqui para vocês. Determine a fração geratriz da dízima periódica 0,22222. Então, essa daqui é uma dízima periódica simples, tá? Não tem um antiperíodo. Após a vírgula, todos os números se repetem. No caso aqui, quem se repete é o 2, tá? Então, isso daí caracteriza uma dízima periódica simples. Então, vamos lá. A solução, ela é bem simples, é um esqueminha bem prático aqui para vocês, que diz o seguinte, para encontrar a fração geratriz, vamos usar o método prático conforme esquematizado abaixo. Tá aqui, a parte 0,22222 é igual ao quê? 2, que é a parte inteira, e período. Para quem não se lembra, a parte inteira é essa daqui, é quem vem antes da vírgula, tá? Então, no meu caso aqui, essa daqui, quem vem antes do zero, aqui é a parte inteira, tá? Essa daqui é a parte inteira. Vou deixar aqui, vou seguir essa setinha aqui para vocês. A parte inteira é quem vem antes da vírgula, tá? Parte inteira e o período, que é aqui, o 2. E a parte inteira que é aqui, que eu falei para vocês, que tá aqui em laranja, é o 0, quem vem antes da vírgula, tá? Tudo isso sobre 9. Sobre 9 por quê? Quem se repete aqui é o 2, é somente um algarismo. Então, como somente um algarismo se repete, o denominador ele é igual a 9. Então, a fração geratriz da dízima periódica 0,22222 é a fração 2/9, tá? Então, só para relembrar para vocês, a parte inteira, eu segui a setinha aqui, é quem vem antes da vírgula, tá? No caso aqui, a parte inteira é o 0. Então, aqui ficou a parte inteira e o período, que é apenas o 2. E a parte inteira, que é o 0. Então, 2 menos 0 é 2. Sobre 9, porque nós temos apenas um algarismo que se repete, que no caso aqui é o número 2. 2/9. Se vocês tiverem dúvida, quiserem provar, eu vou abrir a minha calculadora para vocês. Então, vamos lá. Vou pegar o 2. Só para relembrar aqui para vocês, esse traço da fração, ele significa uma divisão, tá? Então, vou pegar aqui, o 2 e vou dividir por 9. Dá o quê? Dá a dízima periódica que nós temos aqui no enunciado, 0,2222222. Só para provar para vocês, eu abri a minha calculadora. E então, agora, nós temos um outro exemplo, que é aqui, Qual é a fração geratriz da dízima periódica 34,1313131313? Então, tá aqui. Também é uma dízima periódica simples, pois todos os números após a vírgula se repetem, é tudo 13, 13, 13, 13, 13. Não existe um antiperíodo, ou seja, não tem nenhum número depois da vírgula que vai vir sozinho, né? Todos vão se repetir. Então, tá aqui, mesma coisa. Aqui no esqueminha, 34,13131313 é igual ao quê? No meu numerador, a parte inteira e o período,
tá? E o período. Então, vocês já sabem que o 34 é quem? É a minha parte inteira, ó. Vou puxar a setinha para vocês. O 34 é a minha parte inteira. O período aqui é o meu 13, tá? Ó, o período é o 13. Vou puxar uma setinha aqui pro período. Então, a parte inteira e o período é o quê? É 34, 13. Menos a parte inteira aqui em laranja. A parte inteira é só o 34. Por quê? Porque ele está antes da vírgula, tá? Então, sobre 99, o meu denominador, por quê? O meu período é igual a 13. 13 são dois algarismos. É o número 1 e o número 3. Então, quando nós temos dois algarismos, nós precisamos colocar no denominador dois números 9, tá? Então, é uma continha bem simples. 3.413 menos 34 é igual a 3.379 sobre 99. Tá na dúvida se realmente essa fração 3.379,99 é realmente a fração geratriz da dízima periódica? Vamos lá para a calculadora, ó. Vocês já sabem que o traço da fração aqui significa uma divisão. Então, agora, basta fazer aquela prova real. Vamos lá. 3.379 dividido por 99. É igual a, ó, 34, 13, 13, 13, 13. Então, essa é a fração geratriz dessa dízima periódica. Nós temos aqui um outro caso, que é o quê? Encontrar a dízima periódica, encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica composta. Então, tá escrito aqui para vocês, ó, quando a dízima for composta, né? Ou seja, após a vírgula vai ter pelo menos um número que não se repete. Então, no caso aqui, ó, nós temos aqui a dízima periódica 6,377777. Somente temos um número 3. Ele não se repete. Então, essa daqui é uma dízima periódica composta, tá? Porque nós temos um número após a vírgula que não se repete. Grifei aqui para vocês. No caso, é o número 3, tá? Então, como que eu faço para encontrar essa fração geratriz? É simples, ó. O numerador será igual à parte que não se repete com o período, menos a parte que não se repete. Então, vamos lá para o esqueminha, aqui, bem simples, ó. Então, a fração geratriz da dízima periódica 6,377777 é igual ao quê? A 637, por quê? Porque, ó, é o número que não se repete mais o período, né? Quem são os números que não se repetem aqui? Quem não se repete, eu vou circular aqui em azul, ó. É o número 6 e o 3, são os números que não se repetem. Mais o meu período, que é o 7, né? Por isso que ficou 637. Menos os números que não se repetem, que são quem? O 6 e o 3. Tudo isso sobre 90. Por quê? O período que se repete aqui é o 7. E vocês já sabem que quando é apenas um algarismo que se repete, nós colocamos apenas o número 9. Nós vimos ali nas duas frações anteriores, né? E agora tem essa particularidade aqui, ó. Como nós temos um algarismo que não se repete, no caso aqui, ó, o número 3, nós precisamos colocar um número 0, tá? Então, quem que é o número que não se repete após a vírgula? É o número 3, apenas ele. Por isso, preciso acrescentar esse 0 aqui. Então, como que fica a fração geratriz de uma dízima periódica composta? Vai ficar quem, ó? Os números que não se repetem mais o período, no caso aqui, os números que não se repetem, o 6, o 3 e o período é o 7, menos os números que não se repetem. Quem não se repete aqui é o 6 e o 3. Tudo isso sobre 90, porque o 9 vem de
do período igual a 7, que tem apenas um algarismo, por isso um número 9, e o 0 é o algarismo que não se repete após a vírgula, por isso nós colocamos um 0. Então ficou 637 menos 63 sobre 90, que é a mesma coisa que 579 90avos. Vamos provar aqui na calculadora que essa fração, 574 90avos, é a fração geratriz dessa dízima periódica composta. Vamos lá, 574 dividido por 90 é igual a, ó, 6,3777777, né? É a fração geratriz. Então, agora, nós vamos colocar esses esqueminhas em prática, resolvendo o exercício número 1, que eu vou lá para minha lousa agora com vocês. Então, vamos lá. O exercício número 1 diz o seguinte: 2 clientes de uma padaria queriam comprar fatias de um bolo. Um dos clientes queria 1/4 do bolo e o outro cliente queria comprar uma parte que equivale a 0,1666666. Então, pergunta: qual é a fração geratriz da dízima que representa a parte que vai ser comprada pelo segundo cliente? Então, primeira coisa aqui, ó, eu vou destacar a minha dízima periódica, que é quem? É o 0,166666666, né? Essa é uma dízima periódica, composta, tá? Vou colocar aqui para vocês. Então, ó, a minha dízima periódica é quem aqui? É o 0, a minha dízima periódica aqui é composta, tá? Ela é composta. Então, é quem? É o 0,1666666, né? Então, aqui, ó, ela é composta. Vou escrever aqui para vocês. Dízima periódica composta. Quem que é o meu período? O meu período é quem? É quem se repete. Quem que está se repetindo aqui? É o número 6. Então, o período dessa dízima é quem? É o 6, porque é ele que se repete. E nós temos aqui, ó, o anteperíodo, que é quem vem após a vírgula e não se repete. No meu caso aqui, é o 1, anteperíodo. Aqui é quem vem após a vírgula e não se repete, é o número 1. Então, tá aqui. Vamos lá, então, utilizando aquele mesmo método prático, né, que nós vimos na tela anterior. Então, como que fica? Vai ficar o quê? A fração geratriz vai ser a mesma coisa que a dízima periódica aqui, ó, 0,1666 é igual a... Ela é igual a quem? Ela é igual a 16. 16 por quê? Porque são os números que não se repetem e o período. Então, quem são os números que não se repetem aqui? É o 1 e o 6, tá? Então, é igual a 16 né? É igual a 16. Porque esse 16, ó, eu vou puxar uma setinha aqui e vou escrever que são os números que não se repetem e o período, tá? Então, quem não se repete aqui é o 1 e o 6. Vou escrever aqui para vocês. Então, ficou os números que não se repetem e o período. Então, esse daqui, por isso que é o número 16, porque são os números que não se repetem e o período.
Então, aí agora, 16 menos 1. Por que menos 1? Porque o 1, ele é o número que não se repete após a vírgula, né? 16 menos 1, que é quem? É o número que não se repete, ó. Ele está sozinho, né? Então, é o número que não se repete. Vou colocar aqui, é o número que não se repete. Tá aqui a definição. Então, o por isso que é. Então, como que vai ficar aqui agora? Sobre quem? Sobre 90, né? Sobre aqui, ó, o 9. Esse 9 aqui é por quê? É porque eu tenho apenas um algarismo que se repete, então é o 6. Então, por isso eu vou colocar apenas um número 9. E como ela é uma dízima periódica composta, eu preciso colocar, ó, o 0 é uma dízima periódica composta e apenas um algarismo se repete, por isso eu acrescento um número 0. Como que fica isso aqui, ó? 16 menos 1 é 15. 15 90avos, tá? 15 90avos. Já está correto. Se você tiver na dúvida, você pode fazer na calculadora essa conta. Já está correta, tá? Mas existe mais um detalhe que se vocês quiserem, vocês podem fazer a simplificação da fração, tá? Mas isso daí, se vocês quiserem. Simplificar uma fração nada mais é do que eu dividir o meu numerador e o meu denominador por um mesmo número, tá? Então, fica a critério de vocês. Quem quiser simplificar, eu vou fazer aqui de verde. 15 90avos já está correto, mas quem quiser deixar essa fração mais simples, menor, na verdade, então é o seguinte, vou simplificar essa fração. Simplificar é fazer o quê? É dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, vamos lá. Eu vou dividir aqui, ó, por 15. Isso daqui fica a critério de vocês, tá? Vou dividir por 15 para encontrar uma fração equivalente. Então, ó, 15 dividido por 15 dá quanto? Vai dar 1. E 90 dividido por 15 vai dar 6. Então, tanto 15 90avos ou a fração 1/6, elas são equivalentes, elas têm o mesmo valor. Ambas vão gerar essa dízima periódica aqui, 0,16666, tá? Então, eu vou puxar uma setinha aqui e escrever que eu coloquei um número 9, por quê? Porque o meu período é o 6, então, um algarismo, é apenas um número 9. Vou escrever aqui para vocês. Então, o meu período é 6, então, por isso, ó, é um algarismo, então, por isso, eu vou acrescentar um número 9, 9, tá? Vou colocar um 9 escrito por extenso, para ficar mais simples para vocês entenderem. Então, é isso. Agora, o número 0, eu vou colocar também, vou escrever aqui para vocês. O porquê que eu coloco o número 0, para ficar bem simples para vocês aqui. Vamos lá, o meu 0, eu vou colocar ele, por quê? O meu 0... porque é um algarismo apenas que não se repete depois da vírgula. Por isso, eu acrescentei um número 0. Então, vamos lá, ó. Um algarismo que não se repete após a vírgula. Então, nós temos apenas um algarismo que não se repete
não se repete após a vírgula. Após a vírgula. Então, eu preciso acrescentar 0, tá? Por isso, 0. Então, pessoal, é bem simples, é bem fácil calcular a fração geratriz. Vamos provar, então, que a fração 15/90 e que a fração 1/6 são as frações geratrizes da dízima periódica 0,16666. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó, vocês já sabem que o traço da fração significa uma divisão, né? Falei agora há pouco. Então, eu vou lá. 15 dividido por 90. Vai dar o quê? 0,166666666. Ok, provamos que é a fração geratriz. Então, eu vou pegar aqui o 1 e vou dividir por 6. Dá quanto? Dá a mesma coisa, 0,1666666. Então, provando para vocês que elas são frações geratrizes dessa dízima periódica. As duas respostas estão corretas. Quem encontrar 15/90 e parar por aí, ok. Quem se lembrar e quiser simplificar o numerador e o denominador por 15, também está correto, tá? Também separei para vocês a atividade 2 para nós fazermos juntos aqui no vídeo. Vamos abrir a lousa aqui, ó, e ela diz o seguinte: considerando que uma fração geratriz gera uma dízima periódica, isso vocês já sabem, a fração geratriz é quem gera uma dízima periódica, analise qual das opções abaixo é correspondente a uma dízima periódica. Então, quer saber nada mais é do que qual dessas frações é uma fração geratriz? Quais delas vão gerar uma dízima periódica? Simples assim. Então, vamos lá. Vocês já sabem que o traço da fração, ó, o traço significa uma divisão, então basta dividir o 45 por 9, tá? 45 dividido por 9, todo mundo sabe que é 5, né? 45 dividido por 9 é 5. Bem simples, vou colocar aqui, ó, 45 nonos, é a mesma coisa que 5, né? 45 dividido por 9 é 5. Então, vamos lá, vamos pegar essa fração 4/3 e dividir o 4 por 3, sabendo que o traço da fração significa uma divisão. Então, vamos lá, eu vou pegar o 4 e vou dividir por 3. Cabe uma vez 1 vezes 3 é 3, sobra 1, aí vamos lá. Vou ter que fazer o quê? Consigo dividir o 1 por 3? Não, então eu vou fazer o quê? Eu vou abaixar um 0 e acrescentar uma vírgula aqui na chave. Então, fica o quê? 3 vezes 3 é 9. E aí, 10 menos 9 é 1. Mesma coisa, consigo dividir o 1 por 3? Não, preciso acrescentar um 0. Então, fica 3. Vai ser 3 vezes 3? É 9. E aí, mesma coisa, ó. Já deu para perceber que nós temos aqui um padrão, né? Então, quem que é a minha fração geratriz dentre essas 4? É a fração quem? É a letra B não, né? É a fração 2 aqui, ó, 4/3. Essa daqui é a minha fração geratriz, tá? Já saiu a resposta bem simples aqui, logo na nossa segunda fração. Então, é isso, meus alunos. Nós encerramos essa série, essa playlist do primeiro roteiro do segundo bimestre. Então, bons estudos para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar no nosso grupo de estudos ou me chamar no WhatsApp particular, tá? Seguimos os estudos e até mais!